Olá pessoal do canal Leites e Derivados, tudo bem? Hoje nós vamos ver como fazer um plano de ação. Um plano de ação no controle de qualidade nada mais é do que um documento, onde vai descrever ali compromissos para solucionar problemas identificados previamente, tá? Essa identificação, essa origem desse plano pode surgir de duas demandas. Da demanda externa, vinda principalmente aí do órgão de fiscalização, pode ser estadual, municipal ou federal, tá? Ou de uma demanda interna a partir do controle de qualidade do PAC, que em determinadas situações pode indicar você para elaborar um plano de ação ao invés de seguir os documentos de ação corretiva descrita em cada PAC. Fazer um documento mais completo, onde ali você vai firmar compromissos com as pessoas responsáveis que vão assinar para garantir a execução daquele plano dentro do prazo estipulado, beleza? Então vamos ver o modelo que eu estou trazendo aqui. O modelo que eu vou trazer é o modelo do Ministério da Agricultura, tá? É o modelo que a gente usa para responder ao plano de ação quando solicitado pelo MAPA, Então certamente, no mínimo, deverá ser acatado, ou então esse plano, tá? Ele pode ser mais rigoroso dependendo do serviço de inspeção, mas deve ter no mínimo essa condição exigida pelo órgão federal. E aí, para a gente elaborar esse plano, em forma de documento, nós vamos montar uma tabela. No comecinho ali na descrição a gente faz um cabeçalho ali da empresa, utilizando as informações da empresa. Vem com o nome do plano de ação, ou em resposta ao auto de infração, número X, em resposta, o número do documento, plano de ação 001 de 2022, Você vai ali descrever qual é aquele plano, tá? E depois a gente vem para o plano propriamente dito. Costumo utilizar a orientação da página em paisagem, tá? Porque fica melhor para fazer esse preenchimento. E nós vamos criar 8 colunas e preencher nas linhas, tá, os itens que vão constar no plano. Então as colunas elas vão ser formadas da seguinte maneira: primeiro, o elemento de controle indicado ou código da não conformidade, tá, que ele está vindo. Se for de um relatório emitido pelo órgão de inspeção, vai ter lá um códigozinho. Se for o seu interno, muito provavelmente deve ser oriundo de um código também, porque todas as planilhas de monitoramento precisam ser codificadas. Então você, nesse primeiro ponto, você vai colocar o código a qual aquela não conformidade foi averiguada, tá? Em segundo, a deficiência registrada, a não conformidade propriamente dita. Então você vai relatar ali de forma sucinta, tá? De forma bem simples, pequena, qual é a não conformidade. Por exemplo, balanças sem calibração ou calibração expirada para o equipamento X, um exemplo, Então a gente vai para o terceiro ponto, terceira coluna, que é a ação corretiva, a medida proposta ou já realizada. Se você está fazendo um plano e você já solucionou aquele problema, então você bota a data da solução ou a data que você está propondo para solucioná-lo, tá? Lembrando que essa data deve ser coerente e condizente com o tamanho do risco apresentado na não conformidade. Se você tem um risco alto envolvido ali naquela não conformidade, você não vai poder postergar essa correção, a menos que você interdite a sua linha de produção, por exemplo. Então não dá para você ter uma deficiência grave em um ponto crítico de controle e falar que vai corrigir em 30 dias, enquanto isso continuar as atividades como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse uma não conformidade ali. Isso não pode, tá? Então, tanto o prazo vai ser avaliado, pelo fiscal, quando você for dar a resposta desse plano de ação, vai ser validado, ele vai concordar com aquele prazo ou não, vai solicitar uma diminuição de prazo, como também, internamente, você não pode, se for um documento interno, um plano de ação, você ser displicente com o prazo e botar um prazo muito grande para um item que é de extrema importância e urgência para a condição sanitária, tá? Então você tem que estar atento a isso, porque senão você vai estar invalidando o seu processo, porque a ação corretiva não vai ser eficaz e ela precisa de uma correção imediata nesse caso, ou muito curta ali, tá? Então tem que ficar atento
aí só o prazo realizado. E claro, o plano de ação é justamente para você firmar o compromisso do prazo e cumpri-lo, tá? Então não adianta colocar lá que vai fazer em 30 dias, digamos que é uma não conformidade estrutural, e você dentro de 30 dias nem começou a obra. Você pode até não conseguir fazer nos 30 dias, mas você vai dizer por que você não conseguiu e vai estabelecer um novo prazo quando chegar aquele prazo do vencimento daquela não conformidade. A medida preventiva é diferente da ação corretiva, tá? A ação corretiva você está resolvendo um problema que aconteceu. A medida preventiva você vai tomar uma ação para aquela não conformidade não voltar a acontecer, tá? Então, se o meu problema foi de calibração, minha ação corretiva é calibrar o equipamento. Minha medida preventiva é, por exemplo, colocar no meu controle, no meu monitoramento, a cada 15 dias ou uma vez por mês, conferir o calendário de calibração de todos os equipamentos, listar os equipamentos, fazer essa conferência e implantar esse documento a partir daquela não conformidade encontrada. Pode ser um documento, pode ser um treinamento, vai depender de cada não conformidade apresentada ali, mas a medida preventiva é uma coisa de maneira geral que você vai fazer para que aquela não conformidade não volte a acontecer, tá? Então é relativamente simples. Relativamente simples. Vou dar outro exemplo de medida preventiva. Você tem ali uma não conformidade, funcionário com barba no setor produtivo. A ação corretiva é tirar o funcionário do setor, ele vai ter que se barbear para poder voltar para a produção e você ali dá uma notificação por escrita a ele falando da não conformidade que ele cometeu, tá? Da infração ali internamente você vai ter lá suas sanções para isso. Mas essa é a ação corretiva. Essa é a ação corretiva, tá? Então a ação corretiva é resolver o problema ali do funcionário. A medida preventiva você pode fazer um treinamento, uma nova capacitação, informando a todos os funcionários que não podem ter barba, embora isso já esteja lá escrito no seu PAC, você vai reforçar isso, tá? Ou você pode criar um cheque antes de entrada na produção. Você vai passar no setor de recursos humanos, vai fazer um cheque com uma pessoa que vai ser responsável por olhar ali seu fardamento e dizer, beleza, ok, você não está barbado. Ou quando você chegou antes de ir para o vestiário e trocar a roupa, você vai passar lá e dizer, estou aqui, quando for bater o ponto, alguém vai olhar e vai botar um ok, dizendo que ok, você não está barbado, pode seguir para a produção. Isso é uma medida preventiva, tá? Então essa medida preventiva também precisa estar colocada, porque a não conformidade, ela acontece, nós estamos sujeitos a ela acontecer, mas o que vale um programa de qualidade é como a gente consegue lidar com isso, resolver o problema e fazer com que ele não volte a acontecer, que é esse o objetivo final, a gente reduzir o número de não conformidades ali no dia a dia. Então você vai escolher uma data também para essa medida preventiva, geralmente, na maioria das vezes, após a correção do problema, tá? Então você vai lá, coloca uma data para a medida preventiva também. E aí, por fim, a gente vai utilizar as últimas duas colunas, né, para fazer a verificação, né? Então alguma pessoa vai verificar em loco se isso foi corrigido ou não necessariamente em loco, pode ser uma coisa que você à distância consiga verificar e dar o ok nessa não conformidade e vai colocar lá a data que isso foi verificado. Então você tem que fazer essa verificação após a data prevista para correção, né? Porque senão, se você chegar antes, você pode encontrar o item sem estar corrigido e a pessoa ainda estará dentro do prazo. Então você faz após os prazos cumpridos, né? Você vai lá verificar e você vai colocar se foi atendido ou não atendido, tá? O não atendido, ele pode ser não atendido com restrições. A pessoa pode apresentar uma justificativa plausível, documentada, porque não cumpriu aquela correção dentro do prazo estipulado, solicitando um novo prazo, e aí você pode remeter para outro plano de ação essa não conformidade que não foi atendido, tá? Então você vai colocar lá não atendido com restrição. Atendido, quando você confere lá que está conforme, atendeu, de fato foi eficaz aquela ação corretiva e o problema não se encontra mais lá, né? E você vai datar quando foi. No último ponto,
vai assinar a pessoa que fez a verificação. Embaixo do plano de ação a gente vai datar, né, listar todas as não conformidades, preencher todas essas 8 colunas, preencher todas as 6 colunas, que as últimas 2 colunas vão ser preenchidas só no ato da verificação, datar, local, data, e as pessoas responsáveis por executar o plano de ação vão assinar, coloca o nome, o cargo da pessoa, a assinatura, carimbo se tiver, porque esse documento vai ser um documento auditável e que vai estar ali você assumindo o compromisso de resolver aquelas não conformidades. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, tenha sido simples, que ajude vocês no dia a dia a adotar o plano de ação, colocá-lo em prática e atender os itens que estão lá propostos no documento para a solução das não conformidades. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, divulga esse conteúdo, chama aí a galera para ver também, compartilha nos meios digitais possíveis, segue a gente lá no Instagram, no Leites e Derivados, e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Valeu!